o assunto da graça. E eu queria começar hoje, nós não vamos terminar, nós vamos apenas dar uma introdução. É um assunto muito vasto e ele só se faz necessário porque, para combater o espírito do diabo, que não é de hoje, mas já há algumas décadas vem trabalhando com essa ideia de graça para enfraquecer os cristãos, para enfraquecer a igreja. Não só a Igreja Universal, mas o mundo cristão de forma geral. E isso tem tentado também entrar na Igreja Universal. O que o diabo precisa é apenas semear uma dúvida, só isso. Ele só precisa semear uma dúvida. E ele encontrou nessa palavra graça uma forma de semear dúvida nas pessoas. Na aparência, no superficial, parece que a graça de Deus significa que eu não preciso fazer mais nada, que todos os meus esforços são desnecessários e inúteis, porque por mais que eu faça, eu nunca vou chegar ao que eu preciso chegar. Então, para que tentar? Eu só preciso aceitar que a graça de Deus é que me salva, que me alcança e ponto final. Então, mas nós vamos mergulhar mais nesse assunto e vamos entender. Eu queria primeiro definir o que é graça. Você sabe o que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Quando a gente fala em graça na Bíblia, a gente está falando desse favor que Deus demonstra, que nós não merecemos. De fato, se não fosse pela graça, por esse favor imerecido de Deus a nosso respeito, nós já não existiríamos, o mundo já não existiria. Aliás, o mundo só existe pela própria graça de Deus. É Ele quem dá a oportunidade a nós de o conhecermos. E apesar de tanta maldade, de tantas coisas erradas que o ser humano faz, Ele ainda permite esse mundo continuar, dando a chance e a oportunidade ao ímpio, aos pecadores, para serem salvos. A graça de Deus, esse favor imerecido, nos alcançou. Como que, por exemplo, de mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, e muitos dos quais, desses bilhões, muitos não conhecem Jesus, por que nós fomos alcançados? Por que você, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, se você lembrar quando você não conhecia Jesus, por que você? Por que Ele se revelou a nós? Por que Ele se revelou a Israel de todas as nações do mundo? Então, Ele mesmo falou, não foi porque vocês eram um povo melhor do que os outros, não. Mas exatamente porque vocês eram pequenos, vocês eram os menores. Ou seja, Deus tem demonstrado esse favor imerecido de diversas formas para nós. E essa é a graça que a gente precisa reconhecer, que Ele demonstra o favor, nós não somos merecedores, antes de nós o conhecermos, antes de nós termos fé nele, Ele já expressou, Ele já iniciou a graça dele para nós, quer dizer, Ele nos alcançou antes de nós o alcançarmos. E realmente não há nada que a gente possa fazer ou pagar essa graça que Ele nos oferece. E a salvação, a vida eterna, será o principal de tudo que Ele faz por nós. Mas eu havia falado que Jesus nunca falou sobre graça. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não passa tempo falando de graça. Ele não usou a palavra, Ele não falava sobre isso, a não ser uma vez
lá nas epístolas, quando Paulo fala que ele orava pedindo que Deus removesse o espinho da sua carne, então Jesus, o próprio Senhor Jesus, respondeu dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Jesus falou sim graça, mas exclusivamente para Paulo. E quando ele falou o assunto de graça para Paulo, a minha graça te basta, ele não estava ensinando a doutrina da graça, ele estava dando uma resposta às orações de Paulo. Essa graça, ele não estava falando relacionada à salvação de Paulo, ele não estava falando nada relacionado ao perdão de pecados de Paulo, ele não estava falando nada em relação à lei de Moisés. Ele estava falando o quê? Ele estava dando apenas uma resposta às orações de Paulo, que, em outras palavras, dizia o seguinte: olha, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você, mas eu vou te dar poder para suportar e superar. Jesus falou para Paulo naquela pergunta específica que ele fez. Então, fora essa ocasião, Jesus nunca falou sobre graça especificamente. E sabe por quê? Sabe por que Jesus nunca falou sobre graça? Porque ele foi a graça. Ele não precisava falar. Como a Igreja Universal, que não prega sobre graça, alguns criticam, falam: a igreja não fala sobre graça, tem que falar mais sobre graça. Não, a gente não tem que falar sobre graça. A Igreja Universal, ela pratica a graça de Deus, como Jesus. Jesus era a própria graça de Deus personificada naquilo que ele fazia. Ele não falava, mas ele mostrava a graça. Como que Jesus mostrava a graça dele? Como é que a gente vê a graça de Deus manifestada em Jesus? Como? Dê exemplos. Com a prostituta que foi acusada de adultério. O que mais? Como que Jesus mostrou a graça? A cananeia, que era estrangeira. Zaqueu, que era um ladrão. O que mais? Ladrão na cruz, no último minuto. Foi já, a mulher de adultério. Então, os doentes todos. Jesus curou gente que não manifestou fé. Você sabia disso? Vê lá o milagre da viúva de Naim, que não foi nem cura, foi ressurreição. Ela não manifestou fé, mas movido pela compaixão, Jesus parou o enterro e ressuscitou e devolveu o menino para a mulher. Não houve fé da parte da viúva. O rapaz estava morto, não podia manifestar fé. A mulher não sabia que podia pedir para trazer o filho de volta. Jesus simplesmente, movido pela sua imensa compaixão, a sua graça, gratuitamente, sem ninguém pedir, ressuscitou o menino e devolveu para ela. Não foi assim? E o gadareno? E o gadareno manifestou fé para ser liberto? Não, ele não estava em sã consciência. Ele não estava em sã consciência. Mas Jesus saiu da Galileia, cruzou o mar, passou pela tempestade. De tão cansado ele estava, ele dormiu no meio da tempestade. Mas mesmo assim, enfrentou a tempestade, chegou do outro lado, em Gadara, e quando chegou lá, libertou o homem que não manifestou fé, tirou uma legião de demônios dele, foi rejeitado, foi chamado de endemoniado, voltou de volta para a Galileia, sem fazer mais nada, a não ser libertar aquele homem que tinha uma legião de demônios. O que foi isso? Foi a graça de Deus. Jesus era a própria graça. Chamou os discípulos, que eram pessoas comuns como nós, pescadores, cobrador de impostos, o outro era zelote, que era um radical, enfim, chamou gente assim, que era ralé da sociedade, para ser apóstolos.
representantes do reino dos céus. Disse para eles assim: olha, quem ouvir vocês, ouvem a mim. Quem receber vocês, recebe a mim. Chamou, quer dizer, isso foi o quê? Graça. Mas não graça falada, não graça pregada, não graça transformada em teologia, mas graça praticada, graça vivida, graça na prática, que é o que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal não prega sobre graça, mas eu duvido que você me mostre uma igreja que pratique mais a graça do que a Igreja Universal. Mostre para mim uma igreja. Eu não conheço. Veja os testemunhos. Quem é que vai atrás das pessoas mais desprezadas da sociedade? E quem fala isso não sou eu, vocês sabem. A sociedade sabe, os incrédulos sabem. Os diretores de presídio falam. Não há outra igreja que faz o que vocês fazem. Eles sabem. E não é que a gente faz para mostrar, não. A gente faz porque é o que Jesus mandou fazer. A gente tenta imitar, malmente a gente consegue imitar Jesus. Não é porque a gente é alguma coisa, não. É porque buscando imitar o Senhor Jesus, que fez em vez de falar, a Igreja Universal faz. Ela não fica se preocupando em costurar as vestes dos santos. Você entende essa expressão? Costurar as vestes dos santos? Ou ficar decidindo, ficar estudando teologia para saber se Adão tinha umbigo ou não. Porque os teólogos se preocupam com essas coisas. Adão tinha umbigo ou não tinha? Se ele não nasceu, ele não teve mãe, então não teve cordão umbilical, então acho que ele não tinha umbigo não. Não, mas Deus não ia esquecer do umbigo, né? Deus vai ver que tinha umbigo. Aí fica, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Quer dizer, os teólogos ficam preocupados com estas questões, as questões teológicas, a letra que mata, a letra que mata. Então estes que ficam falando de graça, porque graça, eu queria que eles mostrassem a graça de Deus. Em vez de debater a graça de Deus, eu queria que eles mostrassem a graça de Deus. E se fizessem mais que a Igreja Universal, seria maravilhoso, porque a gente teria mais uma igreja fazendo muito, salvando as pessoas, levando as pessoas à salvação. Mas são muito bons no falar, são muito eloquentes no falar, mas o mostrar que é bom a graça de Deus, veja se eles vão visitar um doente, veja se eles vão visitar um preso, veja se eles vão atrás, veja se eles vão expulsar um demônio de uma pessoa perturbada, veja se eles vão sentar 2 horas com um depressivo para ouvi-lo e colocar a mão na cabeça dele e arrancar a depressão dele. Veja se eles vão fazer isso. Mostra para mim os testemunhos daqueles que ficam pregando a graça. Mostra para mim